Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos. E hoje nós temos como tema como superar o complexo de inferioridade. E para nos abrilhantar no dia de hoje, nós temos o preletor em grau sênior, Luiz Ideu Tamaro. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. E também a preletora em grau sênior, Daniele dos Santos Souza Onodera. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada a todos que nos assistem. Obrigada, preletor Patrick, preletor Tamaro. Muito obrigada. Muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, aproveitem, se inscrevam no nosso canal, compartilhe e acione a notificação. E aproveitando a respeito desse tema, como superar o complexo de inferioridade, sabemos aí que as pessoas, ao longo de suas vidas, acabam gerando determinados complexos, interiorizando isso, né? Preletor Luiz Ideu Tamaro, como eliminar o complexo de inferioridade? Muito obrigado. Eu faria uma colocação seguinte: ao invés de esperar o complexo se manifestar para depois combatê-lo, o ideal seria que não permitíssemos que criássemos esse conceito de inferioridade. Talvez você possa achar que eu estou falando alguma coisa óbvia, mas a verdade é que o homem hoje, ele não sabe quem ele é. O professor Masaru Taniguchi diz que nós somos filhos de Deus. Se você não sabe quem é e você não sabe quem é o seu pai, aí realmente a coisa ficou complicada, não é? E daí surgem todos os conceitos indefinidos, porque você não tem um norte, não é? A coisa mais difícil é você não conhecer o seu pai. Por isso que existem várias atividades aí para você buscar realmente a sua paternidade. Então, quando se fala filho de Deus, você precisa primeiro saber quem é Deus, senão você não sabe o que você é. Quando você chega a esse conhecimento, então já não tem mais como criar complexo de inferioridade, porque você já está realmente atualizado dentro da sua origem divina, não é? Deve ser por aí que a gente tem que formar os nossos filhos, desde crianças, de que eles são filhos de Deus perfeito. Explicar para ele quem é Deus, explicar quem é e o que é ser filho de Deus. Desse ponto, então, já não tem mais brecha para complexo. Preletor Daniele. Aqui nesse livro, Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, maravilhoso, nós recomendamos que todos façam a leitura. O professor Seiichi Taniguchi, né, nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele fala que a nossa vida é uma operação, né, para nós nos libertarmos do complexo de inferioridade, né? Então, dentro dessa linha do que o preletor Tamaro estava falando, de conhecer a sua origem, de saber que nós somos filhos de Deus, de entender quem é Deus, né, adicionaria um aspecto que é lembrar que esse filho de Deus, né, ele não é corpo carnal. Então, o complexo, ele nasce também, né, desse desconhecimento, como foi colocado, mas de uma falsa conscientização de que o homem se restringe a esse corpo. Esse corpo carnal, ele é limitado, né? Então, se nós acharmos que nós somos esse corpo carnal, que nós somos esse ser limitado, realmente, em diversos momentos da vida, nós vamos esbarrar nesses limites, né? No limite material, no limite do corpo. E aí, quando nós nos deparamos com situações que se agigantam diante desse ser limitado, desse eu fenomênico, naturalmente, né, acabaremos tendo esse complexo, porque vamos ter a sensação de que há coisas que
superam a nossa capacidade de resolução, né? Então, dentro desse conceito, desse homem filho de Deus, lembrar sempre, nós não somos seres limitados, não somos esse corpo carnal. Então, sendo filhos de Deus, como disse o professor, nós somos, então, seres maravilhosos, de capacidade infinita. Doutor Tamaro, aproveitando, mesmo sabendo que nós somos filhos de Deus, por que as pessoas não têm essa autoconfiança? Bem, como estava dizendo a colega Daniela, se você não... Alguém disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma verdade que não se discute. Interessante é que todos conhecem essa máxima e não tiram o máximo proveito dela. Preferem uma relativa. Então, quando você não conhece a você, é natural que você comece a fazer comparações. Você começa a ver que o outro foi melhor sucedido, que o outro teve oportunidades de frequentar cursos, escolas, e outros nasceram em famílias mais abastadas. Quando você começa a fazer comparações, você vai se sentindo cada vez inferiorizado, porque você sempre se compara com alguém que fenomenicamente está melhor que você, e não olha para trás. E muita gente lá atrás gostaria de estar na sua posição. Então, você não saber quem você é e ficar fazendo comparações, isso leva realmente você a uma frustração, não é? Porque nós não temos fracasso na vida. Tudo aquilo que não dá certo é um teste para você, na próxima vez, corrigir algumas falhas. Isso explica o mestre. Então, fracassos, que é uma palavra muito usada, não deve ser conjugada no nosso vocabulário no dia a dia, né? Aproveitar sempre que toda experiência ela nos leva a um degrau maior. Então, se você aceitou hoje, fala mais a sociedade, não é ainda dessa forma. A criança, desde o momento de concepção, na sua infância, ela deve ser estimulada sempre a manifestar que é filha de Deus, né? Explicar isso. Outro dia, estava fazendo uma atividade e uma senhora veio pedir uma orientação. E ela disse assim, eu ensinei minha filhinha desde criança que ela é uma filha de Deus perfeita, bonita, inteligente, próspera e capaz. E na escola, ela fala para todo mundo, eu sou bonita, sou inteligente, sou próspera, sou capaz. Isso gerou uma situação delicada na escola, porque a professora chamou a mãe para dizer que a filha dela era muito prepotente, era muito, como diz, queria humilhar as outras. Só que é uma verdade, só que teria que falar para a menina que os outros também são, né? Senão cria essa animosidade. E a filha disse que estava sofrendo muito bullying por causa dessa atitude dela. E o que eu faço, Tamara? Eu peço para ela não falar mais isso, né? Falei, não, ela deve continuar falando, mas a senhora tem que explicar para a tua filha que as outras também são, né? Então, ela deve sempre... Eu, às vezes, faço nas minhas palestras, eu digo, eu não sou privilegiado e não sou melhor que ninguém, mas eu sou tão bom quanto qualquer um de vocês. Isso eu sempre falo. Por quê? Porque eu tenho que igualar o outro. Quando Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que compartilhar isso com as pessoas. Aí a criança cresce com um outro conceito, porque senão ela também vai achar, né, que ela está fora da curva com as outras pessoas. Então, as nossas crianças, nós precisamos realmente ter muito cuidado para orientar, porque ela capta tudo. Mas se você não mostrar o outro lado, pode parecer um pouco presunçoso das pessoas, né? Sim. E, por outro lado, as pessoas que muitas vezes não tiveram essa oportunidade de ter uma mãe, né, que pratica Seichonoye e que desenvolve essa autoconfiança, extrai da criança, né, essa autoconfiança. Então, o que acontece? O professor Masaharu Taniguchi, ele explica nas suas obras também relacionadas, né, à educação da vida, ele vai falar que aquelas experiências que aconteceram na infância, elas ficam fortemente gravadas no subconsciente do ser humano. Então, quando tiveram, por exemplo, uma experiência que não foi bem sucedida, ou ainda, ele fala que quando a criança é pequena, então ela está constantemente sendo monitorada
pelo adulto. Então, às vezes, fala assim, não faz isso que é perigoso, cuidado que você vai cair, isso machuca. E a própria criança, como não tem uma habilidade motora, não compreende ainda exatamente o mundo, sofre acidente, se queima, né? Se machuca. E aí, o professor Masaharu Taniguchi fala, graças a isso, ela vai entendendo o mundo à sua volta. Só que, por outro lado, vai gerando alguns medos, né? Algumas inquietações. E isso, não sendo trabalhado de uma forma devida, vai ficando ali no subconsciente, né? Como um complexo de inferioridade, ele explica que é o medo do perigo iminente, do fracasso iminente. Então, quando vai fazer alguma coisa, às vezes, se ficou guardadinho ali algum tipo de sentimento nesse sentido, fica acreditando que pode dar alguma coisa errado, né? Então, claro, fazer dessa forma, como o professor falou, incentivando sempre, né, cultivando esse sentimento de que eu sou filho de Deus, de que sou forte, sou saudável, sou maravilhoso, né? Entendendo que todos são também, para poder trabalhar e eliminar esse tipo de sentimento, de gravação que possa ter ficado ali na infância, né? Senão isso vai fazendo com que a vida da gente vá por caminhos tortuosos. E às vezes a pessoa nem sabe porque ela tem aquele sentimento de inferioridade, mas ela manifesta, né? São coisinhas que ficaram guardadas às vezes. Pretor Tamado, diante do que a pretora Daniela comentou aí, de coisas que acabam ficando guardado, né? Medo, fracasso. Segundo a Seichunei, como que ela encara o fracasso? Não, o fracasso não existe. O que não foi criado por Deus não existe. Assim como a doença, a pobreza não existe, o fracasso também não existe. Toda atitude nossa, todas as nossas atividades nos leva realmente a manifestar a nossa perfeição. Agora, o desconhecimento das leis materiais, o desconhecimento das leis espirituais. As leis materiais são inteligência e as leis espirituais são sabedoria. Tem que haver um entrosamento perfeito, um equilíbrio absoluto entre a inteligência e a sabedoria. Aí você realmente manifesta o amor. O amor, ele só é verdadeiro quando há esse equilíbrio absoluto entre a sabedoria e a inteligência. Aí então você realmente se entende o que é ser filho de Deus perfeito. Você, desde criança, começa a comparar. Isso ocorre em casa também. Você não vê a sua coleguinha, ela é mais esperta, ela é mais atenciosa, é mais educada, né? A professora também pode falar, por que você não presta atenção nas aulas, os outros aprendem, você não aprende? Esse tipo de atitude, de repreensão, ela joga a pessoa lá para baixo realmente, não é? Então, hoje eu tenho uma certa apreensão, porque é uma situação, não é crítica, mas é uma realidade. Nós falamos tanto que precisamos educar os nossos filhos, e a Seichunei praticamente descuidou do departamento de crianças, reunião de crianças. Já quase não se vê mais reunião de crianças. Não tendo reunião de crianças, não tem reunião de jovens. E, consequentemente, não tem fraternidade nem pomba branca. Então, também há um outro ponto a questionar, porque não é na reunião de crianças ou na escola que você educa o filho é educado dentro de casa. E não é com palavras que só com palavras que se educa, é com atitudes também dos pais e dos familiares. Então, nós precisamos ter o cuidado de realmente Seichunei não ser uma atividade paralela em momentos específicos, mas ser um cotidiano, uma constante no nosso dia a dia. Aí você realmente forma filhos maravilhosos, né? Com essa postura sua, porque até os nossos 4, 5 anos, a gente costuma dizer que o papai e a mamãe são os nossos heróis, são os melhores do mundo. Depois, quando ele chega nos 14, 13 anos, ele começa a falar que papai e mamãe já é ultrapassado, é antiquado. E quando chega aos 40, ele vai dizer que os velhos é que tinham razão. Então, por que não consertar essa situação, né? A quem nos ouve aí, procure fazer do seu cotidiano realmente uma lição de postura, de interpretação da vida, para que ela manifeste realmente toda a sua capacidade como filho de Deus perfeito, né? Explicando antes o que é ser Deus e o que é ser filho de Deus, senão ele não vai entender nunca.
diretor Daniel? É importante receber tudo como gratidão, né? Quando nós falamos que não existe o fracasso, é porque nós entendemos na Seichonoye que todas as experiências são experiências de aprendizado. Então, acredito que todos que estão nos assistindo, né, e os amigos aqui também, têm inúmeras experiências nesse sentido. Eu tenho uma vivência clássica que é de ter sido reprovada no concurso vestibular a primeira vez que eu prestei, né, o exame. E foi uma experiência bastante marcante para mim na época. Na verdade, é alguma coisa que eu trago para a vida, porque através daquela situação de reprovação, justamente eu pude compreender por que eu queria aquela vaga, né? Então, num primeiro momento, a gente se sente mal, se sente complexado, se sente impotente, ainda mais quando as pessoas à sua volta acreditavam que você iria conseguir e você acredita que você se dedicou o suficiente para poder prestar aquele exame. Mas eu sempre me lembro que, num determinado momento, ali no final do ano, geralmente quando já saem, né, as primeiras listas falando dos aprovados para a segunda fase, na época eu prestei FUVEST, então o preletor, que era na época supervisor da Regional Aricanduva, a qual pertenço até hoje, ele foi jantar conosco. E ele perguntou se eu havia passado, né? Se eu havia passado no vestibular. E aí é bastante cômica essa passagem, porque quando eu falei, não, professor, eu não consegui, ele olhou para mim e falou, bem feito, né? E continuou jantando, assim. E quando ele falou aquele bem feito, né? Aquele bem feito que é bem feito do amor de Deus, né? Parece que foi um raio, assim, na minha cabeça. Ele falou, bem feito. E aí eu acordei, né, naquele momento, entendendo que, na verdade, aquela experiência que estava diante de mim, né, que parecia um fracasso, era para me ensinar. Eu estava me tornando essa menininha arrogante, né, acreditando que eu tudo podia, na verdade, não estava manifestando um verdadeiro filho de Deus, né? Então, quando eu compreendi para que eu queria aquela vaga e despertei realmente para aquele sentimento de ter uma profissão, uma formação profissional para contribuir com as pessoas, então eu entendi a lição daquele aparente fracasso. E no ano seguinte consegui uma aprovação de uma forma maravilhosa, né? Numa pontuação que daria para eu entrar em cursos super concorridos, né? Na Universidade de São Paulo. Então, tudo são experiências, né? Tudo são experiências e tudo precisa ser recebido com gratidão. Professor Masaharu Taniguchi, no 365 itens, tem uma frase maravilhosa que ele escreve, que é assim: o sentimento de gratidão é o remédio milagroso que cura todas as feridas e todos os males. Então, nós precisamos receber todas as experiências com muita gratidão. Então, por isso que na Seichonoye fala, não tem fracasso, né? Tem lições que nós vamos aprender de forma maravilhosa e com essas lições crescer infinitamente. E diante dessas lições maravilhosas que crescemos infinitamente, por que muitas pessoas se esforçam, mas não conseguem eliminar o complexo de inferioridade? Bom, deixa eu fazer uma abordagem seguinte. É tudo uma questão de fé. Agora, a fé é uma palavra também bastante profunda, mas que as pessoas não entendem o significado. Se eu perguntar se você tem fé, certamente todo mundo vai dizer que tem fé. Mas fé em quê? Fé em Deus. Mas quem é esse Deus que você tem fé? Aí há uma infinidade de interpretações, porque cada um teve a sua formação desde criança. Você ter fé em algo que não está definido é muito vago. Agora, se você tem fé em Deus, porque você entende que Ele é perfeito, e se você não tem fé em você, eu acho que está tudo zerado na vida da pessoa. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e tudo que Deus faz é perfeito, e você acreditar em Deus e não acreditar em você, a coisa não muda. Então, você imaginar que você pode superar o complexo de inferioridade. E para isso você precisa ter fé em Deus.
E para ter fé em Deus, você tem que ter fé em você também. Agora, a fé ela não resolve nada. A fé tem que ser acompanhada de ação. Então, quando surge um desafio, uma situação inesperada, você tem que estar tranquilo e seguro. Eu sou filho de Deus perfeito, Deus está comigo, portanto, eu resolvo esse assunto. Quando você fala, eu resolvo esse assunto, tudo começa a mudar. Agora você fala, puxa vida, como é que eu vou sair dessa agora? Não sei o que fazer, eu estou perdido. Aí a coisa só complica, né? Então, para quem está iniciando agora na Seitonaye, eu recomendo que compre os livros, leiam, participem das atividades, mas faça isso com a consciência. Ler a Sutra Sagrada é um grande procedimento para eliminar o complexo de inferioridade. Porque na Sutra você vai entender o que é Deus, o que é espírito, o que é matéria, o que é realidade, o que é sabedoria, o que é ilusão e o que é pecado. Nesses 6 capítulos, você consegue realmente eliminar qualquer ilusão do teu pensamento e você vai chegar à conclusão, compreende, de que na Seitonaye prega muito sobre imagem verdadeira e fenômeno. Na verdade, só existe imagem verdadeira, fenômeno não existe. Isso que aparentemente para nós se manifesta e a gente chama de fenômeno, também é imagem verdadeira, porque ela é manifestação da vida de Deus aqui na face da Terra. Os minerais, os animais, os vegetais, tudo é manifestação da vida de Deus. Portanto, olhar a natureza e ver os animais, o corpo das pessoas e falar que é fenômeno, aí acho que está um pouquinho equivocado. Porque se tudo que Deus fez e que manifesta aqui é imagem verdadeira, então nós somos realmente imagem verdadeira em qualquer aspecto, em qualquer circunstância. Talvez as pessoas possam até questionar isso, mas eu não quero criar polêmica. Eu gostaria que as pessoas estudassem bastante e lessem vários livros para que pudessem entender, compreender, senão ele vai ficar sempre naquela encruzilhada. Isso é fenômeno ou é imagem verdadeira? Aí ele vai dizer, o mundo da imagem verdadeira, mas no fenômeno tudo é relativo, eu tenho que me acomodar com isso. Aí você está querendo resolver com a inteligência, com a inteligência só você não resolve. Então, por isso, o Shinsokan, né, é o contato com essa mente universal, com esta vida universal, que vai entrar em equilíbrio com a inteligência, que é o plano fenomênico, e estabelece o amor, e o amor, então, é pura imagem verdadeira, não tem o que discutir mais aí. Então, a persistência, compreende? A persistência e a coerência. Não é só intelecto, tem que ter realmente a parte espiritual fundamentado na sabedoria. Aí eu acho que não há nem a possibilidade de criar complexo, nem de superioridade, porque o complexo de superioridade também é tão maléfico quanto o de inferioridade. Não é? Então precisamos saber que os outros também são tão bons quanto nós. Aí desaparece toda a desigualdade e os complexos também não se manifestam mais. Então, dentro dessa linha que o Leitor Tamaro está colocando, se não existe, né, o mal, né, esse eu inferior, então, na verdade, muitas vezes, talvez a pessoa ela se esforça para eliminar aquilo que não existe, né? Então, para que nós possamos fazer com que todas as coisas boas se manifestem, nós precisamos eliminar da nossa mente a ideia sombria de que existe um problema, de que existe um complexo, né? Não é varrer para baixo do tapete, mas é voltar a mente para a luz, né? Então, deixar de se autoflagelar no sentido de ficar se colocando, né, defeitos, encontrando, né, incoerências, inconsistências em si próprio. E aí, aqui na Sutra em 30 capítulos, tem uma oração aqui no dia 9, que particularmente gosto bastante e procuro realizar, que é essa oração para afirmar a própria grandiosidade, né? Então, aqui, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve, né, que dentro de mim existe um universo imenso e limitado. Sou mais grandioso do que as estrelas que contemplam numa noite de céu límpido e percebo que sou dotado de singular capacidade para entender as estrelas. Sou superior às estrelas. Então, quando você vai fazendo esse tipo de oração, de mentalização cotidianamente, você vai compreendendo cada vez mais a sua grandiosidade.
né? Ele fala, sou aquele que, tal como o Senhor do Universo, caminha na eternidade. E aí tem uma frase aqui que gosto muito, ele escreve, possuo mente, por isso domino o mundo, né? Então, se eu sou esse ser grandioso, que consegue compreender as estrelas, que está uno com Deus Pai, né? Então, não há por que se sentir complexado, porque tudo é meu amigo, tudo está em harmonia comigo. Então, o complexo ele vem também da gente ficar achando que somos julgados também a todo momento, o mestre fala, né? Mas se eu entro em harmonia com tudo, compreendo que consigo dominar tudo no sentido de comunhão com o universo, então também esse tipo de sentimento é eliminado. E aí eu só foco na luz, só foco na imagem verdadeira, no ser divino que tem dentro de mim. E a gente focando na imagem verdadeira, no ser divino, tem pessoas que pensam assim, que se eliminar o complexo de inferioridade, não devemos olhar para o passado. Ou seja, esqueceu e bola para frente. Existe uma outra maneira de não olhar para o passado? Existe. É viver plenamente o agora. Passado só serve de lembrança e talvez algumas experiências. Ele não volta mais. Nada do que você fez no passado, se fizer agora, vai dar resultado diferente. Futuro também não existe. Esse negócio de que o futuro vai ser melhor, ele só será melhor se hoje for pleno. Senão, não há como chegar lá. Então, como é que você vai administrar isso aí? É viver o agora intensamente, mas viver as 24 horas do dia, plenamente. Nós costumamos sugerir a prática do Shinsokan. E o Shinsokan, ele não se refere apenas àqueles 30 minutos, 40 minutos que você se dedica formalmente para a atividade. Aquilo ali é apenas o start, o ponto de partida. O restante das 23 horas e tantos minutos deve estar coerente com essa conscientização que você se conectou com Deus, não é? Talvez seja um pouco esquisito eu falar isso, mas o Shinsokan, ela é a internet que nos conecta com o universo. E quando você está conectado com o universo, você está nas mãos de Deus realmente. Por quê? Porque na primeira página da Sutra Sagrada está escrito mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. Então o conceito nosso de Deus, ela passa a ser modificado aí. Deus não é aquele ser bonzinho que cuida do ser humano, que cuida dos bichinhos, não. Ele domina o universo, e o universo é infinito. Se você olhar para o universo numa noite, você vai ver milhões de estrelas, satélites e planetas. A olho nu, se você olhar com um aparelho sofisticado, você vai ver bilhões, e muitos que você não vai ver, já existe. Agora, uma lei, uma mente, uma vida que permeia todo esse infinito universo, ele está individualizado no Espírito Santo e está habitando esse corpo que nós estamos utilizando aqui para essa experiência humana, não é? Então, aí você mudou o seu conceito de Deus. E para você estar conectado com Deus, você precisa do Shinsokan, que é ver e contemplar Deus. Mas não é contemplar o Deus lá nas alturas, num lugar fantasiado. O seu Deus interior. E quando você contempla esse Deus interior, se não sou eu quem vivo, as minhas obras não sou eu quem realiza, aí as 24 horas do restante do dia tem que estar coerente com isso daí. Esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, ele tem um trecho aqui, depois também eu recomendo a ler, né? Na página 25, a autoconfiança é a força propulsora para o progresso. Ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeriam de seu grau de autoconfiança. Muitas pessoas não a têm, mesmo possuindo grandes talentos. Devido a isso, estão sempre retraídas e acabam passando pela vida em vão, sem nada realizar, sem poder revelar seu grande talento. A autoconfiança é como a força que impulsiona o navio. Mesmo que esteja carregado de tesouro, se não houver uma força que propulsione o navio, ficará parado e não poderá fazer a carga preciosa chegar ao seu destino. A autoconfiança é uma força mental e a energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que há em seu interior. Como filho de Deus, você tem dentro de si algo maravilhoso que, no entanto, de nada lhe servirá enquanto não puder ser revelado. O complexo de inferioridade oculto nas profundezas da mente. De nada lhe adianta apenas entender a necessidade de ter autoconfiança sem conhecer o meio de cultivá-la. Então leiam esse livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita. Ele tem muitos outros livros, mas especificamente nesse caso de inferioridade, ele dá aí uma noção para você realmente poder
eliminar o complexo sem olhar o passado. Porque toda vez que você olhar o passado, o complexo ela se solidifica cada vez mais. Porque você lembra dos fracassos, né? Como disse a preleitora, naquele momento que a pessoa falou bem feito, ela tomou um choque e fez uma reflexão. Espera lá, isso aqui, esse bem feito, não foi para me condenar, mas foi para me despertar. Então ela não vai lembrar mais do passado, agora ela vai fazer o exame e vai ser qualificada nas melhores faculdades aí, né? Foi um grande exemplo que ela deu aí. E continuando, né, aqui nas nossas reflexões maravilhosas, o professor está falando bastante da meditação Shinsokan, e aqui nesse volume 8 do livro A Verdade, esse capítulo Fé, aqui na 194, ele fala sobre como eliminar a timidez. E aí recomenda o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi uma mentalização para que a gente possa fazer, então, no momento da meditação Shinsokan. Ele escreve assim: não temo, pois sou filho de Deus. Sempre que tiver de executar algo, seja o que for, avançarei com ousadia e coragem, pois sou dotado destas virtudes. Sou a ousadia em pessoa, a coragem em pessoa. Então, nós precisamos trabalhar também essas palavras, né, de afirmação da nossa própria grandiosidade, que somos filhos de Deus, e realmente deixar as experiências, tomar delas aquilo que foi importante, o aprendizado, e não ficar remoendo, né, remoendo. A cada momento que nós ficamos resgatando experiências, né, de dificuldade, de desafios, de fracassos, entre aspas, a gente está revivendo aquilo, né? Fazendo um plantio. No momento em que a situação se consolidou, ela já cumpriu o papel dela e já foi embora. Então, a gente não precisa ficar apegado no passado, né? Então, deixa o passado com seus aprendizados e, como o professor falou, viva o agora, né? Viva o agora sempre. Quando não ficamos assim, remoendo e passamos a viver o agora... Só que quando nós olhamos para a nossa natureza divina, nós conseguimos eliminar o complexo de inferioridade? Bem, o complexo de inferioridade, ele, como eu já disse, não existe. Então, para eliminá-lo, já é meio caminho andado. Se não existe, nós vamos ficar aí nos sofrendo para eliminar algo que não existe. Eu me lembro perfeitamente o seguinte: há muito tempo eu morava em Santos, e depois de uma palestra, uma senhora falou assim para mim: Seu Tamaro, o que é o negativo? Que a Seitonei tanto fala que o negativo não existe. E eu falei, eu era meio ainda recém-formado na Seitonei, não sou formado nem hoje, mas eu fiquei sem resposta e falei para ela: eu vou perguntar para um superior, depois te dou a resposta. Aí tinha um professor chamado professor Nakamura, morava em Itanhaém, e eu procurei ele e falei: professor, o que é o negativo para a Seitonei? Ele falou: por que você quer responder? Eu falei: porque uma pessoa me interpelou e eu preciso dar resposta para ela. Ele falou: mas você vai querer explicar para ela o que não existe? Aí eu falei, eu me remoendo dias e dias para saber o que eu ia responder para a mulher, e ele disse somente isso: o que você quer responder para ela, o que não existe? Não existe, acabou. Eu falei: mas pô, se eu chegar para ela e falar que o negativo não existe porque então não tem uma explicação, não vai ser tão convincente assim. Confesso que eu fui para casa estudar, ler tudo, para poder usar um argumento que pudesse ser menos agressivo, mas com mais profundidade, né? Então, há mais de 50 anos atrás, eu fui nomeado líder da iluminação. E, naqueles tempos, não tinha atividade em português, era só em japonês. Não tinha só tinha revista Acendedora em português, livros, nós tínhamos apenas 1 ou 2 livros, e um deles, inclusive, eu já doei para o museu, chama Treinamento Espiritual da Humanidade. E a primeira atividade que eu fui fazer como líder da iluminação era assim: como criar bons filhos. Mas eu tinha 20 e poucos anos, ainda era solteiro, e era para Shirohato, num dia à tarde. Eu pensei comigo: o que eu vou falar como educar bons filhos se eu nem casado sou? Olha que situação, né? Aí, como na Associação do Jovem falava que você é filho de Deus perfeito, tudo é capaz, eu fiz o meu Shinsokan, disse: Deus faz por mim, e eu vou lá. Cheguei lá, subi no palco, como todo mundo, as pernas tremiam mais que vara verde, e não tinha coordenação do que eu estava falando.
não tinha noção nenhuma. Eu subi no palco, cumprimentei as senhoras, comecei a falar, não lembro o que eu falei. Quando eu parei de falar, as senhoras levantaram, bateram palmas, foi muito bom, foi ótimo. Foram muito educadas, né? Aí encontraram meu pai e disse para o meu pai, seu filho é maravilhoso, ele fez uma palestra ontem maravilhosa lá, ele falou tanta coisa bonita, tanta coisa certa, né? Aí meu pai também, muito atencioso, ele falou, olha, as senhoras elogiaram bastante você, mas isso quer dizer que você está no caminho certo, você tem que continuar estudando para cada vez melhor. Agora eu fiquei imaginando, se aquelas senhoras tivessem virado a cara e falado, nossa, eu perdi a tarde toda para escutar um moleque falar um monte de besteira aí que não falou nada com nada, e se meu pai também tivesse falado, você tem que estudar mais, porque você vai falar em público, tem que falar, talvez eu não teria desenvolvido essa minha característica de poder falar em público sem menor dificuldade. Porque naquela época era ainda uma coisa rara você ter alguém na família formado em curso superior. Eu mesmo, de uma família de 11 irmãos, eu tinha 2 só que tinha curso superior, o resto ainda tudo estudando. E eu não tive nem sequer o fundamental completo. Mas eu atribuo sempre aquele elogio daquelas senhoras e do meu pai me dando aquela força que fez eu acreditar que eu era capaz de falar em público. E naquele português muito primitivo de nós vem, nós faz, nós quer, nós pode, e um japonês ainda mais arcaico ainda, eu mergulhei de cabeça nos ensinamentos da Seitonei para ver que eu podia manifestar a minha capacidade. E hoje, com certa tranquilidade, ainda com algumas limitações também, eu não tenho mais esse complexo de inferioridade de falar em público, de improviso até, compreende? Porque muitas vezes, em atividades, você está lá e alguém pede para você fazer uma mensagem. E eu não tenho problema nenhum de falar de improviso. Por quê? Porque no meu cotidiano é o que me dá a base para mim agir em momentos que a turma fala que é imprevisto. Eu não vejo imprevisto em lugar nenhum. Aonde quer que eu for, eu estou pronto e já preparado. Não é para me aparecer, mas hoje eu faço uma reflexão, porque Deus me deu essa oportunidade de poder, como diz assim, discutir com as pessoas, pensar com as pessoas, conversar com as pessoas, sem sair da linha de que você é filho de Deus perfeito, e sem considerar o outro também um ser inferior. Por isso eu nunca utilizo as minhas atividades como aula, eu não dou aula, e eu não tenho a pretensão de dar aula para ninguém. Primeiro porque, academicamente, eu não tenho essa formação. E segundo porque o Filho de Deus ele não precisa de aula. Ele é Filho de Deus perfeito. Eu só preciso mostrar para ele que ele é o próprio Deus. Ele vai questionar. Mas enquanto ele estiver questionando, eu tenho que mostrar para ele que ele é o próprio Deus. Porque em todo livro que você ler aqui, você vai chegar nisso. Aonde está escrito na Sutra, avança além da convicção, homem, Filho de Deus, e alcança a convicção de homem em Deus. Lá no passado eu aprendi isso, estudando a Sutra. E um dia eu ousei falar em público isso. As pessoas me criticaram. Passados uns 30 anos, os jovens adotaram como slogan da Convenção dos Jovens, avança além da convicção e alcança a convicção de homem em Deus. Mas isso não é com pretensão, é na conscientização de que se eu sou criado à imagem e semelhança, eu tenho que ser Deus, não posso ser outra coisa. Porque até um certo ponto, as pessoas falavam, o Luiz é filho do seu Tamaro, é filho do seu Tamaro. Hoje, qualquer lugar que eu vou, o seu Tamaro sou eu, não é mais meu pai. Não é? Então, isso vem de uma forma natural. Aí eu não tenho essa preocupação de eliminar complexos, porque também eu não tenho complexo nenhum. A pessoa pode, socialmente, culturalmente, financeiramente, ele pode estar muito distante de mim. Mas isso não impede, compreende, que eu seja espiritualmente igualzinho a ele. Lá dentro dele, apesar de tudo isso, o espírito dele é igualzinho ao meu. Então desaparece essa preocupação de eliminar o complexo de inferioridade. Agora, as pessoas que eventualmente sentem essa diferença, pratiquem o Shinsokan, leiam os livros, façam a leitura da Sutra e seja coerente no dia a dia, naturalmente você começa a manifestar a sua natureza divina espontaneamente. Maravilhoso. Professor, contando a experiência, como é grandioso o poder do elogio para que nós possamos trabalhar conosco e com as pessoas também. Contando essa experiência, ele me fez lembrar
recentemente eu estava conversando com o meu sogro, né, o pretor Fernando Onodera, e ele estava contando um episódio da vida dele, como que ele começou a fazer tradução, né, e ser intérprete em atividades da Seite Onoye. Então, ele disse que certa vez ele estava participando, bem jovem ainda, de uma atividade da Seite Onoye, em que estava presente o Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. E a pessoa que estava ali fazendo a tradução na época, parece que não estava muito ali dentro do eixo, estava tendo algum problema com a tradução. E aí pegaram ele ali de improviso, né? Não tem improviso, mas pegaram ele ali numa situação e falaram assim: Onodera, você que vai ter que fazer a tradução, né? Mas ele nunca tinha feito aquilo, né, na vida dele. E ainda mais traduzir ali a atividade, a palestra, para o professor Seiichi Taniguchi era uma responsabilidade muito grande. E aí, o que ele disse? Que ele começou ali a fazer, né, com toda a situação ali meio inseguro, claro, não tinha nenhum tipo de técnica, formação, nada. E quando ele já estava ali na metade da atividade, teve um momento que ele ali da onde estava deu uma olhadinha ali para o professor Seiichi Taniguchi, né? E disse que o professor fez assim um sinal assim de que estava tudo bem, né? De que agora ele estava entendendo. E aí, contando isso, o meu sogro disse, provavelmente eu não estava fazendo uma tradução tão brilhante assim, né? Mas o professor Seiichi, assim, vendo que eu era jovem, né, com muito amor, então fez um sinal de que estava tudo bem. E a partir desse episódio, então, ele passou a ter a autoconfiança de que sim, ele poderia fazer esse tipo de trabalho. Então, a importância de todo mundo que está em volta também, com um olhar amoroso, principalmente com as crianças, mas com os adultos também, né, professor? Com os adultos também, a gente ter essa generosidade, não de adular, mas de elogiar o Filho de Deus que está se manifestando ali. Então, ele fala assim, graças a esse olhar amoroso do professor Seiichi, eu pude me desenvolver nessa parte da tradução e realizar inúmeros trabalhos para Seiichi Onoye nesse sentido. Mas se tivesse olhado, né, naquele momento, a primeira experiência, feito cara de reprovação, talvez ele tivesse se inibido e falado, realmente não dá para mim, né, não vou conseguir fazer isso. Mas teve essa experiência, aí o senhor contando, eu me lembrei da experiência do pretor Onodera. Muito obrigada. Diante desse olhar amoroso que você conta sobre o professor Seiichi Taniguchi perante o pretor Onodera, pretor Tamaro, de onde vem essa autoconfiança, né? Porque teve um olhar amoroso ali naquele momento. Mas se tivesse um olhar de repreensão, talvez naquele momento ele não teria tanta autoconfiança ali para dar o prosseguimento na tradução, né? Bom, a autoconfiança, ele está dentro de você, da sua mente. Então, quando você é mostrado para você o caminho, ela aflora naturalmente. Ao contrário, se a pessoa te reprovar, você se retrai também. Então, a autoconfiança não é algo que a gente adquire, ela já é latente no nosso interior. Ela só precisa de uma oportunidade para manifestar, não é? Então, a gente precisa dar essa oportunidade. Deixa eu ler um trechinho aqui, está escrito assim, ó. Por maior malfeitor que alguém seja, isso é apenas aparência. Ele não pode ser outra coisa senão Deus. Por maior malfeitor. Ele não pode ser outra coisa senão Deus. Né? Compreendendo essa verdade e podendo reverenciar todas as pessoas tal qual se manifestam com sua característica e seus defeitos por ser Deus, a sua essência. Não é? Então, eu faço uma observação seguinte. Hoje é uma aflição das mães ver os seus filhos só manipulando o celular ou o tablet. E é uma tarefa difícil, porque abre ali uma opção de várias coisas negativas também. E as mães falam, toma o celular dessa criança, não deixa mais essa criança pegar o celular. Acontece até em casa, compreende? Não dá celular para ela, não. Agora não é hora de celular. Celular não presta, celular só tem porcaria. Aí, eu vendo isso acontecendo dentro de casa, eu falei para minhas filhas, minha nora, né? Não impeça sua filha de
suas crianças de ver o celular. É uma geração nova, é uma nova civilização. E se você impedir, hoje até os trabalhos de escola, a professora sugere que elas façam pesquisa no Google, essas coisas e tal. E se ela não tem acesso ao celular, ela vai chegar na escola, ela vai estar inferiorizada quanto aos demais colegas que já têm mais informações que ela. E depois ela cresce e se torna uma adolescente revoltada, você vai dizer onde você errou. Então, você não pode ir contra a evolução da sociedade. Você tem que fazer com que seus filhos evoluam nessa nova civilização com consciência. A você compete apenas mostrar para ela o que ela é bom e o que não é bom, orientando, mas não repreendendo e tomando o celular da mão da criança que ela vai emburrada lá para o quarto e vai ficar pensando um monte de besteira. Deixa ela usar isso, não é? Porque você não precisa nem ensinar. Ela por si só sabe manipular aquele aparelho. E quando a coisa não convém, ela também não vai insistir naquilo. Então, eu estou falando isso não é para aliviar a pressão das mães, não. É para uma realidade, porque, queira ou não, isso é irreversível. Daqui para frente é tudo digital. E se a pessoa ficar lá, vai ficar que nem no meu caso agora, compreende? Eu sou analógico, 100%. E zero de digital. Mas eu tenho que administrar essa transposição, porque, queira ou não, nós estamos nesse momento fazendo uma atividade virtual, não é? E é uma graça de Deus, é a sabedoria de Deus. Amanhã depois, eu não quero que meus netos, meus filhos, passem pela mesma situação que eu estou passando, que eles possam realmente dominar a situação. Então, mães e pais, orientem seus filhos a como usar o celular. Explique, inclusive, para eles, né, as técnicas, os recursos, as plataformas que ele pode usar e vai orientando também as coisas que são inconvenientes na vida dela. Aí, naturalmente, ela vai vendo que a mamãe e o papai tinham razão, está aprendendo só coisas boas, né? Então, é tranquilo, é tranquilo. É só estudar a Seichonoye, praticar a Seichonoye. O que está errado não é o mundo. O que está errado é a nossa concepção, né? Não é crítica, mas é uma realidade. Quando Masaharu questionou o que Cristo ensinou e o que Buda ensinou e que não eram viáveis no cotidiano, ele buscou, através da sua sabedoria e praticando o Shinsokan, ele recebeu as revelações divinas. O que distorceu a verdade, que é única desde remotos de Buda, de Cristo, é o ismo. O cristianismo, o budismo, o shintoísmo e tudo que é ismo, ele está agregado em interpretações dos apóstolos, dos seguidores, na verdade. E chegamos ao século XXI da era cristã, adorando Cristo, reverenciando Deus, sem saber o que é a verdade, sem o que é a fé. Então isso é uma distorção que ocorreu, graças ao mestre explicando isso de forma natural, então a gente entende hoje o que é a verdade. Entendeu o que é verdade, mas você está 100% no plano da imagem verdadeira. Você anula até o plano fenomênico. Você vai vivenciar as leis fenomênicas, mas você está acima das leis fenomênicas. Né? Acima, eu digo, quando a sabedoria ela está em harmonia com a lei fenomênica também. Tranquilo. Maravilhoso. E aí, aqui no 365 itens, para alcançar o ideal no volume 1, na página 26... o Sagrado Mestre ele fala que a autoconfiança vem da renúncia do ego, né? E aí aqui ele escreve assim, que somente através da renúncia do ego e da total entrega é que o homem consegue realmente parar de lutar em vão com a força limitada do seu ego. Então ele escreve, né, que desse modo desobstruir o canal espiritual que nos liga a Deus. Então ele escreve assim, o homem adquire verdadeira autoconfiança quando invoca Deus, né? Então, ele invoca Deus do seu interior, que está sempre orientando, fazendo com que surja em nós, então, as boas ideias. Então, é inútil confiarmos apenas, como já foi dito aqui, né, no nosso eu carnal, pois é o quê? Uma confiança frágil, que desmorona, né? Desmorona. Não é essa convicção que o professor está falando, né? É uma autoconfiança que desmorona frente às situações.
E aí ele nos lembra, né, das palavras de Cristo, que fala que Deus, o Pai do céu, é que faz as suas obras através de mim, né, através de mim. E na Seichonoye nós temos o canto evocativo de Deus, né? Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Então, quando nós fazemos as orações, fazemos a meditação Shinsokan, nós vamos invocando esse Deus. E lá no Explicações Detalhadas sobre a meditação Shinsokan, o Sagrado Mestre ele nos explica que às vezes a gente está em situações tão cruciais, né, que precisa realmente fazer aflorar esse Deus interior. Então, que nós devemos, inclusive, fazer várias vezes o canto evocativo de Deus, né? Afirmando essa nossa unidade com Deus e lembrando que não temos nada a temer, porque é Deus que faz as obras, é Deus que está comigo, é Deus que está me orientando, é a sabedoria de Deus que vai agir. Então, nós precisamos também trabalhar essa convicção por meio do poder da palavra, né? Extrair essa força interior por meio do poder da palavra, invocando Deus, através das mentalizações, das orações, do canto evocativo de Deus. Muito bem, muito obrigado. Mesmo evocando Deus, como dissociar o fracasso da ideia de incapacidade? Olha, o que eu falei para você, compreende? Se você foi formatado dentro da cultura materialista, que todo resultado numérico ela define se foi fracasso ou sucesso, está tudo equivocado. Porque lá no passado, quando nós não tínhamos os meios de comunicação, as ferramentas que hoje a tecnologia nos proporciona, também as pessoas tinham sucesso. Hoje, com todo esse aparato que nós temos da tecnologia, parece que evidenciou ainda mais o fracasso, porque a propaganda ela é totalmente voltada para o materialismo, não é? Aproveitando que a preletora falou sobre o ego, eu gostaria de fazer uma observação. O ego ele não é ruim, ele é neutro, ele é uma energia. Depende de como você usar. Ruim é o egoísmo, o egocentrismo. Isso que tem que ser eliminado. Se você eliminar o ego com o intuito de resolver alguma situação, você está eliminando o seu eu verdadeiro. Porque se eu falo, repita comigo, sou inteligente, sou próspero, sou feliz, sou saudável, sou bonito, sou vitorioso. E depois você fala, repita comigo, eliminar totalmente o ego, eu acho que é a mesma coisa que falar, põe a cabeça para fora que eu vou dar uma marretada na tua cabeça. Ali é eliminar o egoísmo. Por quê? Porque o ego do outro é tão perfeito quanto o seu. Se torna egocentrismo, né, professor? Se torna ismo quando você se torna individualista. Então, eu tenho feito muita reflexão sobre isso, compreende? Eu digo que Deus manifeste, através do meu ego, todo o seu amor e a sabedoria. Através do meu ego, que é o eu verdadeiro que está aqui dentro. Então, depois eu vou falar, eu sou perfeito, sou inteligente, sou próximo, sou capaz, sou vitorioso. Eu não vou falar, elimine meu ego, que eu não quero mais o ego. Se eliminar o ego, acabou a minha vida, o que eu vou fazer aqui? Qual é a minha função aqui? Então, tal como no cristianismo e no budismo, o egoísmo, o egocentrismo, esse é o lado negativo. Não é? Então, você tem que ter esse entendimento, né, de que você tem autoconfiança porque você é filho de Deus perfeito. E com a autoconfiança significa o quê? Pode gerar uma polêmica, mas não é para criar polêmica que eu vou dizer. Eu com Deus tudo posso, Deus sem eu não pode muito não. É impactante? É. Mas é para impactar mesmo. Porque se eu quiser fazer alguma coisa e eu não agir, Deus não vai fazer para mim. Se eu tiver com fome e eu não comer, Deus não come para mim, eu vou passar fome. Se eu tiver doente e não tomar remédio, Deus não vai beber o remédio para mim. Porque o remédio é o amor e a sabedoria de Deus, através dos químicos e dos especialistas, para combater o efeito. A causa está na minha cabeça, ele não combate o efeito. Não combate a causa é eu que tenho que fazer. Então você tem que tomar o remédio e seguir o protocolo da medicina para combater o efeito. Não é? Bom, se for dessa forma, a pessoa vai entender. Porque
Se eu falar, terminou o nosso programa, eu vou embora e eu ficar aqui sentado, Deus não vai me levar para casa, nem você, nem ele. Mas se eu falar, acabou, muito obrigado, agora eu vou para casa, Deus vai te acompanhar e te leva você lá. Então nós com Deus, tudo podemos. Deus sem nós, não pode. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança para manifestar Deus sobre a face da terra. E deu a ele livre-arbítrio. O livre-arbítrio implica em total responsabilidade. Se é isso, e não se discute, o que você está vivenciando agora, não importa as características, se ela é desagradável ou não, ela é resultado, compreende? Da tua fé. Você não tem como discutir isso. Senão você vai ter que conversar com o homem lá. Ela é resultado da tua fé. E se é resultado da tua fé, agradece. Que se não agradecer o que você tem agora, você não faz por merecer o que você quer. Então, somente através do sentimento de gratidão é que pode receber a salvação. Então, não com prepotência, faz muito tempo que eu já tenho essa consciência. Eu, com Deus, faço tudo. Se eu deixar só para Deus, não vai acontecer nada. Eu não vou trabalhar, eu não vou comer, eu não vou dormir, eu não vou fazer nada. Aí não adianta falar. Tem gente que é o cúmulo, compreende, da incoerência. Ele fala, Deus sabe o quanto eu me esforcei, o quanto eu batalhei, o quanto eu precisei disso. Mas fazer o quê? Ele quis que fosse assim. O pior de tudo é que ele vai continuar acreditando no camarada que na hora que ele mais precisava, ele quis que fosse errado. Quis que você fracassasse. Quis que o resultado fosse negativo. E você fala, Deus quis que fosse assim, vou fazer o quê? Não vai fazer nada. Você não fez nada até agora. E vai continuar acreditando. Eu sempre emendo isso. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E você usa ele sempre na condicional. Se Deus quiser. Aí está tudo errado. Não é? Então, é só uma questão de entender o que é ser filho de Deus perfeito. Aí você elimina tudo. Você não questiona, você realmente não se envolve com esse tipo de colocação equivocada. Você tinha falado de dissociar, né, com a ideia de incapacidade. Nós aprendemos que esse Deus maravilhoso que se manifesta aqui sem egocentrismo, né? Que se manifesta aqui sem egocentrismo, ele tem uma missão, né? Então, esse Deus maravilhoso que vai se manifestar através de nós para que possa realizar suas obras, como o professor estava falando, né? Ele tem uma determinada missão. E a nossa missão, ela não é igual, né? Cada um de nós tem missão diferente, tem forma diferente com a qual nós vamos expressar Deus. E dentro dessa missão nós somos dotados de um talento, o mestre fala, né? Principalmente nos livros da Educação da Vida, ele vai falar sobre a questão do talento. Então, na verdade, o talento ele já existe, ele tem a relação com a nossa missão, com o nosso ideal interno, e ele precisa ser cultivado e exteriorizado. Então, não é porque a gente teve uma determinada experiência com uma situação que isso vai nos tornar, né, vai comprovar uma incapacidade, né? Dependendo da situação, a gente vai entender que precisava ali de um desenvolvimento, de um afloramento, mas também existem algumas coisas, algumas situações que, sendo, né, acabando deixando a sabedoria de Deus de lado, a gente vai enveredando por caminhos que não são os caminhos da nossa missão, né? Então, por isso que as coisas se apresentam da forma com que, às vezes, a gente não deseja, né? Não deseja. E tudo parte de mim. Então, quanto mais eu vou tendo gratidão pelas situações cotidianas e realizando aquilo que está na minha frente naquele momento, o mestre fala, né? Por exemplo, se eu estou vivendo uma experiência profissional que eu estou sentindo que aquilo não está sendo agradável, né? Não está sendo uma boa experiência. Falando numa linguagem comum, do senso comum, eu estou vendo ali diante de mim do fracasso. Mas o mestre fala, você vai recebendo as situações com gratidão e entendendo que aquilo são etapas. E recebendo as lições daquela situação, necessariamente você vai sendo conduzido para a mudança do destino, para aquilo que tem a ver com a sua capacidade e o seu talento.
Então, se eu entendo que eu tenho uma missão, que eu tenho um talento, eu faço essa dissociação, né? Tudo está me levando para minha natureza divina e para a forma com que eu vou expressar Deus nesse mundo, né? Então, não é porque eu tive uma experiência difícil, né, que eu vou me sentir incapaz, né? Tudo, como disse várias vezes aqui, tudo é aprendizado e cada um tem o seu talento. Meu talento é um, o talento do professor é outro, o seu é outro, né? De quem está nos assistindo é outro. Não somos iguais, né? Então isso está a beleza da diversidade, da manifestação de Deus nesse mundo, através de todos nós. E aproveitando essa questão do talento, né? Uma das causas do fracasso se encontra na timidez, né? E como incorporar na mente elementos que se opõem a essa timidez e eliminar o fracasso? Bom, primeiro, a nossa vida, ela é uma vida de oportunidade 24 horas por dia. Nos mínimos detalhes, nós estamos tendo oportunidade para manifestar, como disse a preletora, a nossa capacidade. Deus não ia fazer o seu filho incapaz em nada. Ele é plenamente capaz em tudo. Então, observando os detalhes da vida, até um diálogo com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos colegas de trabalho, a nossa vida social, esportiva, você tem capacidade. Então, como é que você vai mostrar a sua capacidade? Como disse a preletora, se o cara nasceu para ser cantor, ele é um bom cantor. Mas se você mandar ele escrever um livro, ele não sabe nem escrever, talvez seja até um analfabeto. Não é? Da mesma forma, se você pegar um engenheiro e mandar ele fazer uma cirurgia, ele não vai fazer. E um médico fazer um cálculo de engenharia também, ele não sabe fazer. Cada um tem o seu talento, a sua característica. E nenhuma é inferior à outra. Todas elas são realmente de nível pleno de Deus. Não é? Quando você dá essa oportunidade a Deus, você está demonstrando a capacidade. Porque eu aprendi uma coisa assim, lá no passado. Meu pai disse, você tem que tomar decisão, você não pode ficar em cima do muro. Eu falei, mas e se eu errar? Ele falou, errado você está se você não tomar decisão. Aí já está, não tem como... Então tem que tomar decisão. Se você está agindo diariamente dentro dos preceitos de filho de Deus, toda a sua decisão será uma decisão acertada, porque não é você que decide, é a sabedoria de Deus que flui através de você e manifesta isso. Não é? Então, como é que nós vamos corrigir isso? No cotidiano. Você não muda de uma hora para outra. É no cotidiano. Eu sempre falo isso e torna repetitivo. Se nós sairmos dessa atividade e a pessoa que nos está assistindo falar hoje eu aprendi coisas maravilhosas, eu vou dizer que você não aprendeu nada. Você adquiriu muita informação. Aprender é quando você começar a praticar o que você recebeu como informação agora. Porque se não praticar, não tem aprendizado. E se não praticar, não tem convicção. E se não tem convicção, não vibra. E se não vibra, você não atinge nada. Porque esse espírito precisa vibrar com toda a força, compreendida de Deus, naquilo que você realmente propõe a fazer. Por isso que você tem que praticar boas ações, praticar boas palavras, praticar boas atitudes. Não é praticar com esse intuito, é praticar porque você é essa perfeição. Tem que ter essa conscientização. Quando você procura corrigir alguma coisa, porque você acha que aquilo está errado, já está complicada a situação. Você tem que olhar ponto positivo das pessoas, coisas e fatos. Esse é um fator bastante importante, porque das pessoas é até conveniente. Mas das coisas e fatos, ela é complicada, porque diariamente você pega a mídia aí, ela te bombardeia só com fatos negativos e atitudes negativas. Mas lá também tem o lado positivo. Então isso precisa o quê? Muita persistência sua, na sua compreensão de que Jesus disse, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Nossa, Cristo foi maravilhoso, mas você também é tão maravilhoso quanto Cristo. Por quê? Você acha que Deus fez Cristo, Masaharu Taniguchi, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, privilegiado e o resto tudo inacabado, incompleto? Isso também não entra na cabeça de ninguém. Não é? Jesus conhecia, por isso disse, eles não sabem o que fazem. Então, quando você tem essa consciência e age dessa forma, eu acho que naturalmente a incapacidade, essas coisas desaparecem tudo. Porque até mesmo promover um palito, é uma capacidade que você tem. Não é?
Se você um dia amanhecer gripado e você não poder respirar porque o nariz está obstruído, você vai ver o quanto era bom você respirar naturalmente. Se você está com a garganta inflamada e não consegue engolir um gole de água, você vai ver o quanto era natural poder beber uma água natural. Por quê? Tudo que é natural é perfeito. Mas você tem a total livre-arbítrio de, através de pensamento negativo, criar uma oportunidade para se manifestar aquilo que está contrário. Então, eu acho que não tem incapacidade no ser humano de jeito nenhum. Ele pode não ter experiência. Né? Experiência não se copia, não se empresta, não franquia. Experiência você só adquire quando faz. Fora disso é papo furado. Só com ação, não é, professor? Só com ação. Só com ação. Então, precisa se aventurar. O mestre fala que tem que agir, né? Tem que orar, mas tem que agir. Então, agir com ousadia e coragem. Aqui no volume 8 da Verdade no Fé, ele escreve, né, que durante a meditação Shinsokan, então, nós devemos sempre orar assim, né? Deus, ofereço minha vida em prol do trabalho que me atribuíste. Dai-me sabedoria necessária para cumprir essa missão. E aí, agir. Né? Agir para se lançar às experiências. Então, às vezes, a pessoa ela fica se autocomplexando, né? Falando, não, eu sou assim, não, eu sou... Fica na zona de conforto. Então, não pode ficar na zona de conforto. Tem que partir para novas experiências para realmente poder se desenvolver. Senão, não tem como sair do lugar, de fato. Muito obrigado. Já que temos que agir, quais são as práticas da Seichoné que nos auxiliam a superar o complexo de inferioridade? Bom, uma das primeiras atividades, a mais fundamental, é a prática do Shinsokan. Shinsokan, para quem nos ouve e não sabe, é um método que o mestre nos orientou para ver e contemplar o Deus do nosso interior. Essa vida que palpita aqui dentro. Né? Através dessa prática do Shinsokan, você realmente acende aí dentro de você essa chama ardente que é a vida da imagem verdadeira. Ler bons livros também é importante. E prática de boas ações. Gratidão acima de tudo. Quando eu digo ler bons livros, não estou me referindo a ler apenas os livros da Seichonoye, não. Você tem que estar inteirado de tudo. Leia outras literaturas de outras religiões. Participe, inclusive, ouvindo palestras de outras religiões. Porque não vai participar com sentido crítico de ver defeito, mas no sentido de aproveitar o que tem de bom lá. Não é? Você pode conversar com um pastor ou um padre e você adquirir grandes aí informações, interpretações. Então, a prática da meditação é Shinsokan. Como eu falei, se você não dispor de 30 minutos, 40 minutos para fazer o Shinsokan, você vai ficar 23 horas e 40 minutos administrando a diversidade no seu dia a dia. Então, pratique a meditação, leia bons livros, procure ver sempre o lado positivo das coisas e fatos. Como eu disse, das pessoas é conveniente, mas das coisas e fatos ela é um pouco mais complexa. Só que as coisas e fatos já é o efeito, não é a causa. A causa você tem que administrar na tua cabeça. Com essa pandemia, eu fui posto à prova. Porque as pessoas perguntavam, senhor Tamaro, o que você está fazendo agora? Você tem 3 restaurantes tudo fechado, de uma hora para outra. Eu falei, não é esse protocolo que vai desabar a minha convicção de que eu sou filho de Deus perfeito. Não é? Eu vou obedecer o protocolo porque eu tenho que colaborar com a sociedade, com as autoridades, para minimizar o efeito. Agora, a causa está na minha cabeça. Eu não vou me eximir da responsabilidade. Não vou querer dizer, não, isso aí é coisa de laboratório. Não vou lá. A causa está na minha cabeça. Por quê? Se eu tentar me isentar, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Deus ia fazer com que eu pagasse pelo pato dos outros? Nunca. Né? Então, acordar de manhã cedo, fazer o Shinsokan, à noite, se puder fazer. Se precisar, não sei, se tiver um momento vago durante o dia, faça o Shinsokan. Não precisa se colocar naquela posição. Feche os olhos e diga, não sou eu quem vivo, não sou eu quem faço minhas obras. Repita essas palavras. Né? E vai repetindo. Palavra é uma força criadora. Tudo depende da palavra. Então, vai repetindo palavras positivas. Leia bons livros e elogie os outros. O elogio é a coisa mais produtiva que tem. Não importa o que você vai elogiar, sem ironia. Prestando bem atenção, né?
Elogie, um sorriso, um aperto de mão, uma atitude, elogie que vocês vão ver como é que as coisas mudam tudo. E dentro dessa linha que o professor está falando do elogio, deixo recomendado, então, Diário de Elogios, maravilhoso, que nós podemos fazer para as outras pessoas e para nós também, usando o poder criador das boas palavras, reconhecendo esse Deus maravilhoso que está dentro de nós, fazendo, então, aqui dentro, se alguém ainda não conhece, né, o Diário de Elogios, tem toda a explicação de como deve ser realizada essa prática. Então, é uma atividade maravilhosa que podemos fazer também diariamente, exortando todas as nossas boas virtudes. Fica de indicação, então. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, nós já estamos no final do programa Diálogos. Qual a mensagem que cada um dos senhores pode passar para aqueles que estão nos assistindo? Bem, meus amigos, se vocês gostaram desse bate-papo, desse diálogo, tem aí à sua disposição, próximo da sua casa, uma associação local da Seitonoye, tem a regional. Procure esses lugares e nas próprias revistas tem endereços dos regionais para você ter acesso a mais informações. Porque pode haver aí uma contestação do que foi colocado aqui ou do que você ouviu a Seitonoye, mas não fique no propósito apenas de contestar. Procure realmente buscar onde está a discordância, que eu tenho certeza que você lendo a revista, livro da Seitonoye e aplicar no seu dia a dia, o mundo maravilhoso que existe vai se manifestar. Esse mundo, ele nunca foi ruim, ele sempre foi bom. É os olhos que estão vendo com uma lente embaçada que deturpa realmente a sua imagem verdadeira. Então, procure um contato com a Seitonoye para que você possa agregar mais informações, porque você aí não tem outra saída, não é alternativa nem uma opção. Você é a imagem verdadeira, você é filho de Deus perfeito, porque quem te criou é esse ser absoluto que domina o mundo. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Então, lembrar sempre esse Deus maravilhoso que existe dentro de cada um de nós. Acredito que você veio a esse mundo não para ser um patinho feio, não para fracassar, mas veio para vencer. Só de ter nascido nesse mundo você já é um vencedor. Então, trabalhe cada vez mais esse Deus interior para que ele se expanda e se projete nas suas ações cotidianas e entregue para o mundo aquilo que você veio para entregar, cumprindo a sua missão. Pratique a Seitonoye, procure, como o professor disse, as nossas sedes. Se você, nesse momento, se sente triste, se sente desolado, procure dedicar amor ao próximo. Você vai ver que vai sentir uma imensa gratidão por essa vida brotar em você e você vai brilhar cada vez mais e vencer em todos os sentidos. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até esse momento. Muito obrigada. Muito obrigado. Diretor Tamaro, muito obrigado pela participação. Diretora Daniela, muito obrigada. Muito obrigado pela participação. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela participação de cada um dos senhores. Não deixe de assistir o programa Diálogos todas as sextas-feiras, às 20 horas. Nós temos sempre conteúdos novos. Muito obrigado a todos. As academias de treinamento espiritual da Seitonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seitonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais,
e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.